instruísseis os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai. Santa Teresa de Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, conforme nós havíamos combinado, o padre vai estar aqui à sala ao lado, atendendo a confissão. Boa noite. Vamos então avançando nas moradas, hoje entrando nas quartas, mas aí, enfim, a gente pega, né, faz um pouquinho de recapitulação do que nós falamos ontem, fazer um gancho e entrar nas quartas moradas. A gente viu que as terceiras moradas, conforme nos apresenta Santa Teresa, são as moradas da adolescência, né? Existe já uma concordância de vida, uma harmonia interior, que faz com que o morador destas moradas, o peregrino destas moradas, tenha ânimo, motivação para continuar avançando. Porém, ele é bombardeado, né, assediado pela tentação da segurança, né, de confiar em si mesmo, de valorizar, supervalorizar os seus esforços, e é aí que ele escorrega, né? Porque no fim das contas, se ele está de pé, se ele está caminhando, é graças a Deus, será sempre graças a Deus. Com um esforço próprio, obviamente, nós precisamos reconhecer que esse investimento de energia, né, que essa determinação pessoal é fundamental para que ele possa caminhar, né? Porque Deus também não pode, Deus pode tudo, né? Deus não quer nos mover sem que nós não queiramos avançar, né? Essa é a ideia. Então, falamos sobre a prova do amor, que é justamente aquilo que, né, as provações de nível interior, exterior e transcendental, que aparecem sobretudo nesse percurso das terceiras moradas para nos fortalecer. Entramos agora hoje nas quartas moradas. E nas quartas moradas, nós chegamos no limiar entre a vida ascética, o período ascético, ou predominantemente ascético, e o período místico, a via mística, que é a partir das quintas moradas. Vamos entender mais ou menos o que são esses conceitos. Quando nós falamos em ascese, essa palavra de origem grega traz o sentido de esforço, trabalho, ação, investimento, claro, da determinação própria e de um trabalho de cultivo do coração, cultivo das virtudes, para chegar a uma meta, para chegar a um ponto. Então, quando nós falamos de ascese, a gente então pensa em todo esse movimento interior voluntário, consciente, e muitas vezes conseguido por meio de muito esforço, né, para conseguir, né, um certo crescimento espiritual. Então, fazer esforço para rezar, fazer esforço para não pecar, manter sempre ativa, né, as práticas devocionais, estar em dias com os sacramentos, tudo isso depende da gente. Tá?
Sair de casa para ir à missa depende da gente, por exemplo. Abrir a palavra de Deus para ler e meditar depende da gente. Agora, claro, em algum momento nós não estamos dispostos, motivados, envolvidos, entusiasmados, né? E mesmo assim nós nos contrariamos para rezar, para ler, para ir, para fazer a pastoral, para etc. É um movimento de esforço, é um movimento de trabalho, uma ascese. Então, a gente vem percebendo desde as primeiras moradas que o ser humano que entra no castelo, ele já entra tem que ter essa disposição para lutar. Lutar para entrar, lutar para permanecer. Por quê? Porque a força de atração que puxa para fora é muito mais forte do que a força de atração que puxa desde o centro do castelo. Porque quando entramos aqui, estamos muito mais perto de fora do que de dentro, né? Vamos supor que... Adorei o painel. Vamos supor que as 7ª moradas sejam aqui. Pronto, eu tenho todo esse percurso, todo esse caminho para fazer. E eu não sei como é esse caminho. E é um caminho solitário. Porque para pecar a gente tem, né, os amigos, os companheiros, os brothers, etc. Agora, para caminhar na vida espiritual, em geral, nós estamos sozinhos. Temos os nossos amigos de oração, os nossos companheiros de oração. Mas o caminho que a gente faz é um caminho muito pessoal. Né? O caminho da ascese é um caminho que começa comigo e termina comigo. Sou eu que tenho que rezar. Sou eu que tenho que fazer aquilo que eu devo fazer. Ainda que, claro, se eu tenho uma rede de amigos espirituais, eles podem me estimular, eles podem me convidar, eles podem rezar comigo, mas eles não podem rezar por mim. O caminho que eu faço, sou eu que faço. E apenas eu posso fazer. Então, vou entrando, e quanto mais eu vou entrando, né, mais eu vou crescendo, os músculos vão crescendo, né, porque eu vou combatendo cada vez mais essa força de atração que me puxa para fora. Quando eu chego nas 4ª moradas, a alma que chega nas 4ª moradas, ela se depara com uma ação de Deus muito mais forte e muito mais sensível. Ela ainda tem, ela precisa ter a sua determinação, precisa ter as suas práticas ascéticas, mas a ação de Deus é muito mais forte, de modo que ela fica um pouco mais tranquila em relação a fazer. E aí a gente entende como limiar, né, esse espaço entre a via, digamos, mais ascética ou ativa, em que eu precisava realmente me esforçar, me contrariar, lutar com todo o inferno, né, como fala Santa Teresa, para permanecer. A partir das 5ª moradas, não é que eu não preciso lutar. Santa Teresa diz, até as 7ª moradas, não baixe a guarda. Vigilância, não confie em si mesmo. Isso ela vai repetir insistentemente. Agora, à medida que eu vou me aproximando deste 4º real, destas 7ª moradas, eu vou, obviamente, essa força de atração vai perdendo força sobre mim, né? Muito bem. Deixa eu seguir o meu plano, senão eu falo demais. Santa Teresa começa assim: para começar a falar das 4ª moradas, foi bem necessário o que fiz. Encomendei-me ao Espírito Santo e pedi-lhe que daqui em diante seja ele a falar por mim, a fim de que eu possa fazer alguma coisa que entendais sobre as restantes moradas. Agora começam a ser coisas sobrenaturais. Então ela já delimita uma nova fase. Coisas sobrenaturais. E é muito difícil dá-las a entender se Sua Majestade não faz, como fez mais ou menos há 14 anos, quando em outro lugar escrevia alguma coisa sobre isso, e até onde o havia entendido.
né? Então, ela vai falar de uma oração, de um modo de oração próprio das quartas moradas, que ela já havia referido em outro lugar, em outros livros. No caso, no livro da vida e do caminho de perfeição também ela já falou sobre isso. Pode-se imaginar, na verdade, embora seja natural ter passado pelas terceiras moradas, às quais nos acabamos de referir, não é uma regra obrigatória, como já tereis ouvido muitas vezes. O Senhor dá esta graça, a graça da oração do recolhimento, quando quer e a quem Ele quer, porque os bens são seus e não prejudica a ninguém. Então, nestas moradas, Santa Teresa vai falar de um grau de oração que se chama recolhimento. A gente vem acompanhando esse progresso dos graus de oração desde as primeiras moradas. Nas primeiras moradas, oração vocal e mental, né, fazendo essa retomada. Segundas moradas, né, também tem a permanência e a insistência na consideração, na meditação. A meditação, discorrer com o entendimento, com o intelecto, aquilo que geralmente é lido como literatura espiritual ou bíblica. E aí, nas terceiras moradas, nós temos uma espécie de oração que deriva da meditação. É um fruto da meditação, que é o recolhimento adquirido. O que é o recolhimento adquirido? É a paz que se tem. Que ela chama aqui de contentamento. A paz, o gozo, a satisfação, a alegria que se tem depois de fazer uma obra de caridade, um ato de oração piedoso, uma leitura meditada da palavra de Deus, uma ação de graças. Né? Então eu tenho um ato de oração que eu faço, seja meditação, seja ação de graças, seja leitura divina, e o fruto, sempre muito sensitivo por enquanto. Né? O fruto sensível que eu trago desta oração, que eu adquiro, por isso adquirida, desta oração, se chama recolhimento. A paz, a satisfação, a alegria, a tranquilidade. Por isso que ainda é um tipo de oração da esfera ascética ou ativa. Porque para chegar a essa sensação de recolhimento, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que rezar, eu tenho que me dispor, me colocar dentro de um contexto de oração para chegar a essa sensação proveitosa que eu, atribuo a Deus, né? A presença de Deus. Ficou claro, mais ou menos? Pronto. Nas quartas moradas, Santa Teresa vai falar de um outro tipo de recolhimento, que não é mais o recolhimento adquirido por um ato de oração. É um recolhimento infuso. E quando eu falo de adquirido, eu falo de buscado e encontrado. Quando eu falo de infuso, eu não prevejo a busca. Eu estou falando de passividade. Foi infuso dentro de mim, sem que eu pudesse buscar e, naturalmente, sem que eu possa controlar. Então, quando nós caímos dentro do espaço da passividade, dentro do contexto da passividade na oração, nós estamos na via mística. Por quê? Porque a passividade é uma característica da experiência mística. Pronto. Tem um teórico da mística, da religião, na verdade, né? William James, psicólogo. Antigo, já do começo do século XX, 1900 e pouco. E ele tem um livro
clássico, variações do... Esqueci, né? As variações da experiência religiosa, algo desse tipo. E tem um capítulo chamado o misticismo, ou mística, né? E lá ele apresenta, como estudioso, né? Ele está olhando para o fenômeno místico com um olhar crítico, e ele elenca pelo menos 4 características da experiência mística religiosa. Isso independente da tradição cristã ou outra tradição religiosa. A passividade, a inefabilidade, a transitoriedade e o traço noético, o conhecimento adquirido nessa experiência. Vou repetir, né? As 4 clássicas características. Conhecimento noético, ou seja, um conhecimento adquirido de uma maneira não intelectiva. Conhecer alguma coisa sem ter contato com materialmente com a fonte do conhecimento. Por exemplo, eu conheço o conteúdo das Quartas Moradas porque eu passei a tarde lendo. Entendeu? O conteúdo que está neste livro está na minha cabeça, mas só chegou na minha cabeça por meio de uma atividade consciente e voluntária. Eu li, risquei, preparei, sintetizei. Na experiência mística isso não acontece. Né? Então, o místico conhece algumas coisas de Deus, porque Deus mesmo infunde no seu espírito, não infunde no seu intelecto, infunde no seu espírito o conhecimento. Santa Teresa tem um trecho muito, muito bonito, a gente vai ver isso nas Sétimas Moradas, que é no Livro da Vida, em que ela diz ter tido uma experiência com a Santíssima Trindade, uma espécie de visão intelectual da Santíssima Trindade, e quando ela sai, enfim, dessa experiência, ela diz que está completamente persuadida, convencida, né, e ela poderia conversar com qualquer teólogo sobre a Santíssima Trindade. Sem, obviamente, sequer ter feito alguma faculdade de teologia, ter lido Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, enfim. Mas ela tem uma certeza tão grande do mistério da Santíssima Trindade que ela chama para o desafio qualquer teólogo. Ousada. Ainda que... Aí vem já a segunda característica da experiência mística. Inefabilidade. O que é a inefabilidade? É a falta de recurso linguístico e expressivo para descrever ou apresentar a experiência. Então, a experiência de Deus é de natureza tão transcendental, tão forte e tão profunda, que nada do que eu diga possa, de alguma maneira, apresentar 100% sobre aquilo que eu vivi. Inefável. E aí, Santa Madre acaba de se contradizer. Ela chama para a briga os teólogos e não vai saber explicar. Porque a experiência é inefável. Eu sei, mas não sei dizer. Mas eu sei. Né? Então, e é isso. E muitas vezes, enfim, a inefabilidade não é própria da experiência mística. A gente, na nossa vida cotidiana, já deve ter passado por algum momento em que a gente viveu alguma coisa que não soube dizer. Seja uma alegria. Meu Deus, estou muito alegre, mas não sei como expressar. Seja uma tristeza, os traumas, por exemplo. Às vezes a gente tem aquele trauma e a gente só vai conseguir falar depois de um bom tempo. Com psicólogo, né, fazendo, né,
indo por outros caminhos, tentando verbalizar aquilo que, de fato, a linguagem faz questão de emudecer, porque foi um trauma. Na experiência de Deus, da mesma forma. Quanto mais profunda, quanto mais forte a experiência de Deus, menos palavras eu tenho para falar sobre isso. Santa Teresa acaba de dizer isso. Eu vou retomar as primeiras frases. Para começar a falar das quartas moradas, foi bem necessário o que eu fiz. O que foi que ela fez? Encomendei-me ao Espírito Santo e pedi-lhe que daqui em diante seja ele a falar por mim. Por quê? Porque ela não sabe falar sobre isso. Por ela mesma. E quanto mais a gente vai adentrando nas moradas, menos Santa Teresa vai ser categórica nas suas declarações. E mais ela vai ser imagética, porque ela vai tentar, né, lançar mão de outros recursos, como a comparação, a analogia, para tentar dizer uma pálida sombra daquilo que ela viveu. E ainda assim ela vai dizer, não é isso. Isso é uníssono dos místicos. Eles falam que viveram, páginas e páginas, e na última linha ele diz, mas não é isso. Não é isso. Isso é muito pouco. Isso é muito distante. Isso é muito diferente. Isso é insuficiente. Isso é até inconveniente. São João da Cruz tem um livro chamado Chama Viva de Amor. É um livro que eu leio com taquicardia, porque é forte, é um livro que me impressiona a cada linha. E as últimas palavras, ele escreveu 2 redações. A primeira vez, escreveu um só jato em 15 dias. E depois, uma segunda vez, ele fez algumas reparações. Não mudou muita coisa. E o último parágrafo deste livro, ele comenta as últimas 4 estrofes de um poema que ele apresenta, que geralmente os livros dele ele apresenta o poema e o comentário sobre o poema, né? Tem toda uma metodologia própria. Eu deveria ter trazido, mas enfim, ver se lembro. No último parágrafo, né, ele diz, olha, sobre a aspiração de Deus, ele vai comentar a palavra aspiração. Sobre a aspiração de Deus, eu não vou falar quase nada. Não vou falar justamente porque se eu falasse, ou se eu tentasse falar alguma coisa, vocês iriam pensar que eu sei, mas eu não sei. Né? Ele fala 2 ou 3 coisas e diz no final, e é por isso que aqui me deixo, e ponto. Ele termina o livro desse jeito, saturado da linguagem. Guerreando com ele mesmo, brigando com as palavras, para tentar falar alguma coisa sobre o que ele entende por aspiração de Deus. Ele não sabe. Ele diz, eu vou preferir não falar, porque se eu falar alguma coisa, vocês vão pensar que eu sei. Eu não quero dar essa impressão. E por aqui me deixe, ponto. Termina o livro desse jeito. Claro que na segunda redação ele fala mais uma coisinha, mas também não diz nada. Né? Ele só aumenta 3 ou 4 linhas a mais. Mas é isso, é próprio da experiência mística esse silêncio diante do mistério. O mistério que nos rouba, inclusive, a palavra. Porque a linguagem é humana. Bom, não é humana, não só humana, né? Os animais também têm um tipo de linguagem. Não só humana, né? Os animais também têm linguagem das abelhas, por exemplo. Né? Mas a linguagem verbal, ela sim é humana. Mas a linguagem verbal, verbalizado por meio da escrita ou da fala, passa por um mecanismo de entendimento, de compreensão, de formulação e depois de expressão. Geralmente esse é o caminho até chegar à materialidade do texto. Se vive, se entende, se articula obviamente com o arcabouço linguístico que cada pessoa tem e se expressa.
E tudo isso é interpretado por Santa Teresa como graça. Cadê? Só um momentinho, que eu quero citar um texto. Deixa eu ver se eu... No livro da Vida 17, parágrafo 5, Santa Teresa diz assim: uma graça é o Senhor dar a graça. A experiência, receber uma experiência de Deus, uma experiência mística, ou seja, uma experiência que eu não pedi nem provoquei, por quê? Porque a experiência mística é passiva, já é uma graça de Deus. Né? Quais são os seus méritos, os seus merecimentos para que você receba uma visita poderosa de Deus? Tem. Não existe essa pessoa que possa dizer, agora sim, eu sou merecedor da experiência mística. É louco. Você recebe, Santa Teresa falou, quando quer, a quem ele quer, do jeito que ele quiser. E pronto, ninguém venha reivindicar seus direitos. Então, receber de Deus uma visita, que ela chama de mercê ou graça, já é uma graça. Outra graça é entender qual a graça e qual a mercê que recebeu. Recebi a graça, glória a Deus, já é uma graça. Entendi a graça, já é uma graça maior. Por que eu digo já é uma graça maior? Porque Santa Teresa mesmo recebia muitas graças e não entendia. Ela ia para onde? Ela ia para o confessor. E o confessor, outro que não entendia, dizia, é o demônio. E ninguém entendia. Até que, um dia ele encontrou um padre, um confessor que entendia, iluminou aquilo que ela não entendia. E claro, o próprio Jesus ia conduzindo Santa Teresa. Porque os padres diziam, olha, quando você tiver isso, faça figa, que é o demônio. E ela fazia e não se sentia bem, porque não era o demônio. Ela fazia por obediência ao confessor, mas sabia no coração, ela tinha a certeza, qualidade noética, conhecimento, a certeza de que era Deus. Então, a quem seguir? A este Senhor que me visita, sem que eu chame, sem que eu peça, que fala comigo, ou ao ministro que eu vejo, ministro ordenado, a quem eu devo respeito e obediência, que me diz para esquecer tudo isso. Então, imagina, a tensão no coração de Santa Teresa durante muito tempo. Ela sofreu com esse impasse. Então, entender a graça de Deus já é uma graça. Entender que é uma visita de Deus já é uma graça. Agora, claro, é um entendimento relativo, por favor. Não é um entendimento completo. Não existe esse que entende a Deus. Não existe esse que sabe tudo de Deus. Deus perde o seu mistério. E pronto, acabou Deus. Deus não existe. Deus é sempre novidade, Deus é sempre mistério, Deus é sempre algo a se conhecer. Então é um entendimento relativo. É um entendimento de que foi uma visita de Deus, foi uma mensagem divina, foi uma experiência mística, etc. E ela continua. A outra, ou seja, a outra graça, é saber dizê-la e expressá-la. Talvez essa seja a graça mais especial, mais ainda do que apenas entender. Então, receber a graça, entender a graça, comunicar a graça. Talvez por isso Santa Teresa seja
a mística mais importante da igreja. Não porque ela teve uma gama de fenômenos sobre os quais nós falaremos amanhã. Porque isso não faz de uma pessoa santa. Não faz. Tá? Ter êxtases não santifica ninguém. Ter visões não santifica ninguém. Até mesmo porque pessoas com problemas psiquiátricos também podem ver coisas imaginárias, delírios, escutar coisas. E não são místicas necessariamente. Então, por aí não está a santidade. Inclusive, quando Santa Teresa tinha essas experiências, ela dizia: pelo amor de Deus, Senhor, me tire dessa. Valha-me Deus. Já pedi tantas vezes que o Senhor me livrasse dessas experiências. Porque hoje em dia nós temos um conhecimento que nos ajuda a discernir o que é de fato sobrenatural e o que é fraqueza da cabeça. Mas naquele tempo não tinha. E geralmente naquele tempo era só fraqueza de cabeça. Se fosse mulher era loucura, se fosse homem era mística. Como Santa Teresa era mulher e ruim, como ela repete várias vezes, então era fraqueza da cabeça. Então, não ter isso, para ela era muito bom. Pelo menos, eu sou mulher e ruim, mas pelo menos eu não vejo coisa. Não sou fraca da cabeça. Mas via, né? Via, ouvia e voava e etc. Bom, mas aí a gente comenta isso amanhã. Talvez por isso, retomo, talvez por isso Santa Teresa seja a mística mais importante da igreja. Por quê? Porque ela recebeu a plenitude dessa graça. Ela recebeu a plenitude Viveu dessa uma graça. amizade íntima com Ele, com Deus. Viveu uma amizade Entendeu íntima com Ele, esse com processo Deus. Entendeu e nos esse comunicou processo. esse caminho. E nos comunicou esse caminho. Fico pensando, meu Deus, como é difícil a gente falar dos nossos sentimentos, Fico das pensando, nossas meu Deus, como é experiências difícil a gente falar dos nossos corriqueiras, nossas sentimentos, experiências de das nossas alegria, de experiências tristeza, dos nossos traumas. corriqueiras, nossas Como é experiências de difícil a gente alegria, de tristeza, verbalizar, dos nossos como é difícil a traumas. gente ser Como é objetivo difícil a gente nisso. verbalizar, como é difícil a gente ser objetivo nisso. E a gente olha para Santa Teresa e vê que E a ela não gente olha fala para Santa só Teresa apenas de um momento, e de um vê que dia, de ela um fala êxtase só super apenas de um no ano que ela momento, de um teve. dia, de um êxito Ela fala de todo um no ano processo que ela teve. de anos. Ela fala de todo um processo de anos. E fala de modo compreensível, E fala de modo didático, compreensível, entendível. didático, Inclusive, entendível. literariamente, Inclusive, aclamável. Porque literariamente, Santa Teresa é um grande nome da aclamável, literatura porque espanhola Santa do século Teresa XVIII. é um grande nome da Ela é literatura estudada no espanhola curso de do século letras, XVIII. como autora, como Ela é estudada escritora. por estudantes, como autora, como escritora. É uma mulher a se reverenciar. É uma mulher a se Demorou muito a ser reverenciar. doutora. Né? Foi doutora da Demorou muito a ser igreja doutora. na década de 70. Foi doutora da igreja na década de A 70. gente completou 50 anos há pouco tempo. A gente E por que não completou foi 50 anos doutora há pouco antes? Porque ela Porque era ela foi doutora antes. sempre. E de novo, mulher. Ela era mulher. Ela inaugura, De novo, aí né? sim, quando ela inaugurou, aí veio Santa Teresinha, Ela inaugura, veio Santa aí sim, quando ela Catarina, inaugurou, aí Santa veio Santa Teresinha, Hildegard, veio etc. Santa Né? Catarina, Mas a gente fica pensando quanto Hildegard, tempo, etc. né, se levou A gente para fica que uma pensando, mulher quanto como esta, tempo, né, notariamente se doutora, levou para que uma mulher como esta demorasse. João da Cruz foi inclusive antes dela. demorasse. João da Cruz foi inclusive antes dela. Terceira característica mística, da experiência mística. Terceira característica mística da experiência mística. Transitoriedade. Transitoriedade. A transitoriedade diz respeito ao tempo, à A duração transitoriedade da diz experiência. respeito ao tempo, à duração da Segundo experiência. William James, sempre segundo ele que é o teórico que eu estou Segundo me William baseando. James, sempre segundo ele. Claro que depois dele outros teóricos Claro que depois dele outros teóricos expandiram, né, essa discussão, trouxeram outras expandiram, né, contribuições, essa discussão, outras trouxeram outras referências, contribuições, mas outras vou partir dele. referências. O que é a transitoriedade? É a
A que é a duração transitoriedade? curta da experiência. A Em duração geral, a experiência curta da mística experiência. ela é curta, passageira. Em geral, a experiência mística ela é curta, Santa Teresa vai passageira. falar, Santa Teresa vai falar várias vezes Santa Teresa vai que falar, quando sai Santa Teresa vai do falar êxtase, várias vezes. ela tem a Quando impressão de que sai passou do êxtase, ela muitas tem a horas, impressão mas de no que fim das passou contas foram 30 minutos, muitas horas, no mas no fim máximo. das contas, Às vezes ela está em ação de graças, na comunhão, e tem aquela experiência rápida, é um assalto, é um rapto, como ela diz. E pronto, passa rapidamente, mas os efeitos, os frutos, a repercussão dessa experiência é por dias. Por dias. A experiência de Deus é fulminante, mas o efeito perdura. Perdura porque é transformador. Né? Tem sim que perdurar. Porque tem que mudar a vida da pessoa. Mas aquele instante, aquele brevíssimo segundo é suficiente para que Deus opere na alma a sua obra. E quarta, passividade, né? Que é justamente isso que nós estamos falando. A alma não pede, não espera e não tem controle sobre a experiência mística. Nem convém provocar. Isso ela vai falar muito nas quartas moradas. Não se provoca a experiência mística. Como hoje em dia a gente encontra por aí induções psicológicas, né, para se chegar a um esvaziamento mental, a uma meditação tipo Zen, etc. Você pode chegar a um estado de alteração de consciência, mas não é experiência mística, é estado de alteração de consciência, é outra coisa. Isso por vários caminhos, como indução, hipnose, ayahuasca, né? Que é um chá que se toma dentro de uma cerimônia religiosa Santo Daime, que é um alucinógeno, né? Danças, canções, tudo isso vai, claro, nós somos um complexo, gente, corpo, mente, né? Então, dentro de uma situação em que, né, o ser humano é induzido por meio desses componentes externos a um posicionamento ou a uma busca, digamos, do nível aparentemente transcendental, pode ser que isso dê certo e a pessoa entre numa espécie de êxtase. Não, transe. A diferença de transe e de êxtase é isso. Né? O transe ele é induzido, ele é adquirido. O êxtase ele é infuso. Bom. Não estou tratando de conceitos como verdadeiro e falso. Não convém a mim dizer que experiências de transe são verdadeiras ou falsas. Embora, obviamente, eu tenha a minha opinião sobre isso. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou dando definições em aberto. O que eu quero dizer é que, lendo aqui as últimas linhas do parágrafo 2, Santa Teresa reitera essa questão da passividade. O Senhor dá quando quer, como quer e a quem quer, porque os bens são seus e não prejudica ninguém. Pronto. Os bens são seus e ele faz o que ele quiser com aquilo que é dele. A partir do parágrafo 4º, Santa Teresa faz uma definição de duas experiências que provêm de orações distintas. Ela fala do contentamento e ela fala do deleite. Vamos ler aqui. A meu ver, pode-se chamar contentamento, né, aos
aos que adquirimos com a nossa meditação, ou seja, o recolhimento que adquirimos com a nossa meditação e súplicas a nosso Senhor. Eles procedem da nossa natureza, embora para isso Deus ajude. Na verdade, em tudo que disser, há de se entender que nada podemos sem Ele. Isso é importante. Embora a gente adquira uma sensação por meio da oração, a gente não pode pensar que nós somos os provocadores da experiência. Não. Se for uma experiência de Deus, né, isso não aconteceu sem que Ele não tivesse permitido. Eles nascem da própria ação virtuosa que fazemos, parecendo que o conseguimos com o nosso trabalho. Sem dúvida que ficamos contentes, pois nos termos empenhado em semelhantes coisas. Que eu acabei de falar, a gente chama isso de recolhimento adquirido ou contentamento. Rezei, meditei, fui à missa, fui ao grupo de oração, senti uma coisa boa, aquele arrepiozinho que a gente, né? Às vezes lembra, às vezes tem. E isso é bom. Isso é gostoso, isso me faz pensar de que Deus esteve presente. O problema não é a gente ter as sensações, como eu falava ontem. O problema é a gente resumir a vida espiritual, condicionar a vida espiritual a essas sensações, porque aí a fé já foi embora. Agora, se certo dia, se certa oração, Deus quer me conceder o dom das lágrimas e eu choro abundantemente, pronto, que graça de Deus. Se eu fico comovido com uma música que eu ouvi, ótimo, graças a Deus. Contentamento. Eu fico recolhido, né, na minha ação de graças. Toco uma música bonita na igreja, a música me ajuda a rezar. Me provoca lembranças, sensações. Graças a Deus. Recolhimento adquirido, contentamento. E o outro? Deleite. Lá embaixo ela diz. Os deleites começam em Deus e a natureza os sente, gozando tanto ou mais com eles do que com os contentamentos. Os deleites já são diferentes. Por quê? Porque vêm de Deus e terminam no ser humano. São da ordem da passividade, portanto, de uma influência divina. Da mística. Eu já não posso controlar, eu já não posso determinar, se bem que os contentamentos, às vezes eu não posso controlar também, mas eu me exponho a situações, né, que podem provocar essas reações. Podem provocar ou não, essas mas reações. me exponho a elas. Os Podem deleites, provocar ou não, não. Me exponho a elas. É aquela Os deleites, sensação da presença de Deus, É aquela quietude da alma sensação da presença que de Deus, acontece, pode acontecer em qualquer momento do dia. Pode acontecer em Isso qualquer já momento. pressupõe, obviamente, uma amizade íntima com o Já Senhor. pressupõe, obviamente, uma amizade íntima com o Senhor. Bom, tem um trechinho que eu queria falar. Ela diz no parágrafo 6, a experiência que eu tenho deste estado, ou seja, dessas consolações e contentamentos na meditação, esses frutos naturais de uma meditação ativa, ou seja, o recolhimento adquirido, é que se começava a chorar com a paixão, não era capaz de terminar até a cabeça e me arrebentar de dor. Ela começava a meditar a paixão de Cristo, meditava e se comovia. Né? Colocava as potências, a imaginação, a memória, dentro dessa dinâmica, né? No caso da Lexo Divino ou da meditação da paixão, e a vontade ficava comovida. E aí ela tinha essa consolação ou esse contentamento. E se começava com os meus pecados, era a mesma coisa.
se em vez de pensar na paixão, pensava nos próprios pecados, pedia a Deus a graça, se arrependia, também tinha essa resposta na oração, as lágrimas, né? Nosso Senhor concedia-me assim uma graça muito grande. E não quero averiguar agora se era melhor consolar-me ou deleitar-me. O que eu mais queria era saber explicar a diferença entre uma coisa e outra. Algumas vezes a nossa natureza e a disposição do momento contribuem para esses desejos e lágrimas. Mas ainda assim, como diz, vai tudo parar em Deus. E são muito de estimar, contanto que tenhamos humildade para compreender, que não é por isso que somos melhores. A questão da humildade. Né? Na verdade, somos capazes de perceber se tudo isso é efeito do amor e quando se é dado por Deus. Não é porque temos essas experiências, vai falar Santa Teresa, que devemos nos colocar como melhores do que os outros. Sobretudo se estamos tratando de deleite. Ou seja, de algo que nós recebemos de Deus sem que a gente faça alguma coisa. E sobre essa questão da oração, do que meditar na oração, do que ficar pensando, refletindo, ou as sensações que nós, consciente ou inconscientemente, esperamos, essa expectativa do que temos na oração, Santa Teresa vai falar mais na frente. Só quero que estejais cientes do seguinte: para aproveitar muito este caminho e subir as moradas que desejamos, não é preciso pensar muito, mas amar muito. Esse é o segredo. Esse é o segredo da oração. Esse é o segredo da meditação. E esse é o caminho mais seguro para se abrir à graça de Deus. Não é pensar muito, embora pensar, refletir, considerar seja necessário, já falamos disso. Uma coisa não exclui a outra. Não é pensar muito, investir muito tempo no pensamento, mas amar muito. Portanto, fazer aquilo que mais vos desperte para amar. O que é amar? Santa Teresa vai se perguntar. Agora que ela falou em amor, ela se pergunta, mas o que é amar? Talvez não saibamos o que é amar. Não me admiro muito, porque amar não consiste no maior deleite, mas na maior determinação de querer agradar a Deus em tudo. Amar não é ter sensações para Deus, ou perceber ou sentir sensações que atribuímos a Ele. O que é amar para Santa Teresa? O que é amar a Deus? É agradar a Deus em tudo. Quando eu tenho a determinada determinação de honrar a Deus, de agradar a Deus, de conformar a minha vida àquilo que Ele me pede, eu estou amando a Deus. E pode acontecer que o meu ato de amor a Deus seja socorrer alguém que está precisando de modo urgente a minha presença e deixar a minha oração um pouco de lado, por exemplo. Em um caso extremo de eu ter que escolher alguma coisa. Tem uma missa agora, vixe Maria, não falta missa. Mas aí o menino caiu, se engasgou, ou então alguém está me ligando, precisando da minha ajuda. É urgente. O que é que eu devo fazer? Qual a minha postura? A de atender a prescrição do culto e das minhas práticas egoísticas de oração, ou de sair de mim, transcender e amar a Deus no irmão que está precisando, por exemplo. Procurar o mais possível
de não ofendê-lo e pedir-lhe para que cresça sempre a honra e a glória do seu Filho e a expansão da Igreja Católica. Estes são os sinais do amor. Honrar a Deus, não querer ofender a Deus, rezar pelas almas, pela glória do seu Filho e pela expansão da Igreja. E nesse tempo que, infelizmente, né, a Igreja passa por momentos de grande tensão, divisão, Santa Teresa se apresenta como uma mulher eclesial. Amar a Deus é orar pela Igreja. Isso é o sinal do amor. E cabe a nós, que dizemos que somos católicos, praticantes de oração, acolher a Igreja, orar pela Igreja, fazer tudo para guardar aquilo que nós recebemos, preservar da calúnia os nossos representantes, o padre chegando, por exemplo, o padre, o vigário, o bispo, o papa, etc. Guardar a Igreja. Sinal do amor. Bom, deixa eu ver aqui que tem alguma coisa mais para isso. A gente pode fazer a pausa agora? Que aí eu não entro e paro no meio, pelo menos. Bom, a gente faz uma pausa agora. 15 minutos no máximo, depois a gente continua com a reflexão. 15 minutos no máximo, depois a gente continua com a reflexão.